José Antônio Picoral, Zeca, foi um homem visionário e empreendedor, que, através das suas ideias e das suas ações, colocou Torres no caminho natural de sua vocação, que é o turismo. Para mim, até determinada idade, o Picoral foi simplesmente um nome de rua, assim como tem outras quantas em Torres, né? 5 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver o projeto Descubra Torres, que traz um pouco da história de Torres, da cultura, para as plataformas digitais, a gente conheceu o Nelson Adams Filho, que é um historiador da nossa cidade e que nos ajudou a resgatar a cultura e a história de Torres. E através do Nelson eu comecei a descobrir o José Antônio Picoral, que José Antônio Picoral era muito mais do que um nome de rua, uma placa. José Antônio Picoral foi um pioneiro da atividade de hotelaria em Torres. Ele era nascido na colônia São Pedro de Alcântara, hoje município Dom Pedro de Alcântara. Ele nasceu em dia 25 de julho, exatamente o dia do colono, que nós festejamos o dia do colono. Ele nasceu em 25 de julho de 1877. Era filho legítimo da colônia São Pedro de Alcântara, não é? E ali ele passou a sua infância. Só que o meu bisavô, aos 62 anos, faleceu e ele tinha apenas 14 anos. Então, como o meu bisavô era um imigrante que veio direto de uma das regiões mais ricas e de maior expressão na Europa, que era a Holanda. A Holanda era, na época, era um país extraordinariamente rico e forte, né? Então ele tinha viajado muito o mundo, conhecia, e ele percebeu que as chances de um futuro para os filhos na colônia eram muito pequenas. Então ele pediu ao Jorge Justo Filho que levasse o José Antônio para Porto Alegre e apresentasse aos amigos dele, aos seus colegas comerciantes, o que foi feito. Então, com cerca de 15 anos, o meu avô se estabeleceu em Porto Alegre e aqui ele iniciou um pequeno negócio, que depois ele expandiu, né, até se tornar uma figura assim, bem conhecida, né? É preciso entender que o Picoral, desde pequeno, ele acompanhou o pai dele, o Anton, que tinha uma casa de secos e molhados, um armazém lá na colônia São Pedro. Ele acompanhava o pai nas compras que o pai fazia em Osório, Conceição do Arroio, em Porto Alegre. Então, Picoral tinha uma noção do que era o comércio. Ele sabia da importância do dinheiro, sabia que dinheiro custava, que era difícil de fazer. Então, ele é um guri que tinha essa noção. Depois, o pai dele manda ele para Porto Alegre porque viu que não tinha futuro ele ali. Ele queria algo melhor para o Picoral. A irmã do Picoral, a Mariana, já tinha ido para Porto Alegre, já tinha casado com um rapaz ali na colônia São Pedro, já estavam estabelecidos em Porto Alegre. E o Picoral vai trabalhar numa casa de comércio lá em Porto Alegre, também lidando com o comércio, ou seja, também aprendendo a manusear dinheiro, atendimento, bom atendimento, ser educado, gentil. Depois disso, o Picoral, então, aí entra o lado empreendedor dele, que quando ele se estabelece com um buffet de caramelos e doces na estação ferroviária de Porto Alegre. Aí, em 1903, ele se estabelece lá, ele compra o quiosque lá, deveria custar caro, deve ter recebido ajuda de pessoas, é preciso pesquisar isso mais na história dele. E ele se estabelece e fica com esse quiosque lá durante 5, 6 anos, 7 anos, e aí ele cresce muito. Nesse intermédio ele casa com a Joana Matildes Maier, que era filha de um grande empresário, né? E do quiosque ele pula para uma fábrica de torrefação de café e de produção de caramelos. Então se nota a ascendência de empreendedorismo dele, né? Ele sai de um quiosque na estação ferroviária, parte já para uma indústria, ele começa a produzir caramelos na Hoffmann, na rua Hoffmann, produzir caramelos, fazer torrefação de café e amassar
vegetais, mamona, óleo de risto, ele foi pioneiro nessa parte também, mas ele nunca perdeu o contato com as origens dele, com a Colônia São Pedro e com Torres. Ele nunca perdeu esse contato, mesmo lá bem sucedido, já com família, ele sempre vinha a Torres, ele sempre estava por Torres, ele sempre se preocupava com Torres, que era o amor dele, né? O amor dele. Ele gostava muito da região, porque ele era natural de lá, né? E ele certamente recebeu do pai dele muita informação da origem. E a origem na Holanda era muito parecida com Torres. Também é uma praia, um litoral no Mar do Norte, praias baixas, lisas, longas. E então ele gostava muito de Torres. Então, assim, a primeira já iniciativa dele aqui em Torres foi, junto com o José Luiz de Freitas e José Balbino de Freitas e José Matos Pereira, foi fazer um loteamento na Praia de Fora, que é ali entre a Guarita e a Itapeva. Por que ali? Porque todo o trânsito de Torres era por ali, não tinha BR-101, não tinha Estrada do Mar, não tinha, você não chegava a Torres que não fosse pela beira da praia. Então, ali em 1910, 1912, eles tentaram estabelecer um loteamento. Então, ele já entra no ramo imobiliário. Ele já é um pioneiro também no ramo imobiliário, né? Estabeleceu um loteamento ali. Tem que se pesquisar mais por que não deu certo, né? Mas ele sempre continuou com o olhar voltado para Torres. E não se adaptou a outras temporadas de praia, em Tramandaí, Cidreira, que eram muito simples, muito precárias naquela época, né? Não havia hotelaria assim, capaz de absorver turismo, né? Então ele decidiu se aplicar a isso. E como ele tinha muitos conhecidos em Torres, prefeito, aquela turma antiga, né? Ele conseguiu entusiasmar as pessoas e começaram a se estabelecer. Até que temos o veraneio de 1915, em que ele então está em Tramandaí e tem o famoso telegrama que ele despacha para o Coronel Pacheco, que era o intendente, que era também um homem visionário e empreendedor, e despacha o telegrama no dia 25 de fevereiro, que para mim aquilo ali é a certidão de nascimento do turismo em Torres, né, 25 de fevereiro de 1915, o Coronel Pacheco despacha no mesmo telegrama de acordo, só que esse não foi assim um relampejar, não sei, isso já vinha sendo gestado, isso já vinha no pensamento do Picoral, isso aí, né, ele já vinha pensando nisso, numa estação balnear em Torres. Ele comprou de um hoteleiro de São Leopoldo, de nome Voges. Ele comprou um hotel que já existia, muito pequeno, que em questão de 12, 18 meses já mudou o nome, já passou a se chamar, em vez de Hotel Voges, Hotel Picoral. E aí começou a expandir, até chegar ao que foi em 1940. Né? Em 1940 ele tinha uma capacidade de quase 500 hóspedes. E tem que se entender que o balnearismo era, vamos dizer assim, a moda e a receita médica da época. Vir para as praias, e aí nós temos na Europa, Baden-Baden, Côte d'Azur, Vichy, as praias espanholas, italianas, que praticavam o balnearismo, né? E ele, isso é outro detalhe que tem que se pesquisar mais nessa história do Picoral, a história do Picoral não está completa. Ele busca essas ideias. Da onde que ele busca essas ideias? De estabelecer uma estação balneária em Torres, tanto que o nome é Balneário Picoral. E aí, quando ele chega em Torres, em 1915, e se estabelece em 18, aí ele joga todo o peso de empreendedorismo dele aqui em Torres. Aí tudo que ele ganhava lá, ou quase tudo que ele ganhava lá na torrefação de café, na moagem de grãos, nos caramelos lá na fábrica dele, ele jogava aqui em Torres. Tudo. E aí nós vamos ter um hotel 6 estrelas aqui, né? Vamos ter um hotel 6 estrelas em Torres, que não havia na época, né? Ele era, na verdade, ele tinha uma central na rua principal, na rua de cima, como nós conhecemos, que hoje se chama José Picoral, naquela época chamava-se Rua de Cima, depois passou a ser Rua Carlos Flores.
exatamente onde hoje é o prédio antigo da SAPT, ali era o refeitório. Ali era o refeitório. As moradias, os prédios de hospedagem propriamente ditos, eram espalhados em Torres. A parte principal era na praça, que hoje é o Pinheiro Machado. Ali ele tinha uma série de chalés dispostos numa seção quadrada, que ficou conhecido como o Quadrado, né? Mas fora isso, ele tinha muitos prédios dentro da cidade que eram, na verdade, utilizados como moradia, né? Isso fazia com que ele tinha uma capacidade de 500 hóspedes, que isso significava 2 a 3 rodadas de almoço, né? Começava às 11 da manhã e até 1 hora da tarde, 2, 3 rodadas naquele prédio onde hoje é a SAPT. Na verdade, não existiam rodovias de Porto Alegre a Torres. As viagens mais antigas, no início do século passado, aquelas que ele, como torrense, ia visitar os amigos e familiares na colônia, eram feitas em 2 etapas. A primeira pegava um pequeno navio vapor em Porto Alegre, entrava na lagoa e ia até Palmares. Em Palmares deixava o vapor e aí o resto era carruagem, diligência, carroça. Então esse percurso todo, em torno de 1910, até 1915, podia durar 6, 7 dias. Podia durar 6, 7 dias. As primeiras narrativas da família que a gente tem é que em torno de 1910, 1912, isso durava 7 dias. Com direito à tempestade na lagoa, risco de naufrágio e todas essas coisas aí. Depois, em torno de 1915, 18, depois que ele já tinha inaugurado o hotel, em torno de 1918, o vovô inaugurou uma linha de veículos dele, do hotel, de Tramandaí a Torres. Mas antes disso se usava muito alguma linha que já existente de carruagens e coisas desse tipo, né? É um hotel horizontal, ou seja, ele fazia desde o colchão dele, do travesseiro, dos móveis, porque ele tinha uma serraria em Morro Azul, né? Do leite que ele trazia da colônia São Pedro, do mel que ele trazia da colônia São Pedro, era horizontalizada a produção, né? Além da contratação de pessoas de fora das temporadas, garçons, e muitos dos garçons que nós tivemos aqui, sempre foi uma terra de garçons, podem ter sido formados no Picoral. Outro detalhe é estudar, pesquisar, né? Trazia quituteiras, trazia mestre cucas, né? E ajudava muito a economia local, porque ele comprava o siri do pescador, ele comprava o peixe do pescador e toda a economia de Torres da época gravitava ao redor do balneário. Ali as pessoas iam vender suas cestarias, iam vender seus tapetes, né, seus artesanatos, chapéu de palha, tudo gravitava em volta do Hotel do Picoral. Sim, a autossuficiência era imperativo, não havia como funcionar um hotel com essa finalidade de receber hóspedes, veranistas, né, de todo o estado praticamente, porque ele fazia muita propaganda também no interior, nas colônias alemãs, né? Porque a minha avó, a esposa dele, na verdade, era uma família tipicamente São Leopoldo. Então, ele tinha um relacionamento com as colônias alemãs do interior do estado. E o irmão mais moço dele, o Francisco Antônio, também era viajante, caixeiro viajante, como se chamava, e levava essa propaganda pelo interior do estado. Então, a única maneira de ter aquele porte, aquele tamanho e atender essa população de veranistas era sendo autossuficiente. Então, ele introduziu em Torres uma série de
atividades que quase não existiam, praticamente não existiam. Ele fazia compra de ovos em grandes quantidades, que ele armazenava para todos os 3 ou 4 meses de verão. Peixe, ele contratava dos pescadores de Torres. Carne, né? Muitas vezes vinha carne de cima da serra, né? Os serranos, como eles chamavam. Bebidas. Ele instalou a primeira sorveteria, fabricava seu próprio sorvete. Comprou, acho que foi na Europa, se não me engano foi na Alemanha, uma lavanderia a vapor. Uma lavanderia a vapor e uma cozinha a vapor. Essa cozinha a vapor, quando fechou o hotel em 1940, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e lá funcionou mais umas 2 ou 3 décadas ainda, né? Então, era absolutamente indispensável que ele fosse autossuficiente. Na colônia São Pedro, por exemplo, com a ajuda dos padres católicos, porque a colônia recebeu, para dar orientação espiritual aos colonos, vieram padres alemães. Então, com a ajuda desses padres alemães, ele desenvolveu e entregou aos colonos matrizes de porcos, galinhas, abelhas para fazer mel, né? Sementes, naquela época não havia o controle sanitário, importava semente da Alemanha e distribuía entre os seus amigos, colonos na verdade, não é? E então essa era a maneira de ele ter uma garantia que não ia faltar carne, leite, ovos, peixe, não é? E levava então de Porto Alegre somente alguns especialistas que não se encontraria em Torres. Considero a figura do José Antônio Picoral a mais importante da história de Torres, pela visão dele, né? Eu acho que o Picoral, pelo tempo que ele viveu, ele era um cara muito à frente do tempo dele. Era um cara que estava pensando em empreendedorismo, né? E se tu for analisar, quanto tempo depois que vai se falar em empreendedorismo no Brasil, né? O cara já em 1915, 1920 ele já estava falando em empreendedorismo, ele já estava divulgando a cidade, ele já era um embaixador de Torres, ele já era, ele ia para a capital buscar gente para cá, né? O que estava faltando aqui ele desenvolvia, como ele pensava além do tempo dele, né? Eu falo brincando muitas vezes quando começa a falar do Picoral, para mim o Picoral era o Steve Jobs da época dele. Ele realmente foi que expandiu a hotelaria para fora de Torres, não é? Ele tinha um escritório em Porto Alegre que vendia, fazia reservas, fazia propaganda, ele fazia propaganda nos jornais. Ele expandiu, não é? Ele fez propaganda específica de veraneios em Torres. E a ideia de implementar uma temporada, não é uma ideia que ele trouxe da Europa. Ou seja, quando inicia o verão, inicia a temporada. Então, em torno do dia 20 de dezembro, ele iniciava oficialmente a temporada. Fazia propaganda nos jornais de Porto Alegre, abriu a temporada em Torres, né? E fazia as reservas e levava, muitas vezes, os hóspedes de Tramandaí até Torres. E Picoral, e outro ponto a ser estudado, desenvolve ações de marketing, que ele foi pioneiro nessas ações de marketing, fazer divulgação, fazer cartão postal, fazer divulgação na Alemanha, fazer divulgação no Uruguai, enfim, né, o hotel dele galvanizava tudo isso aí. Ele fazia panfletos, fazia propaganda em jornais, ele criou o slogan A Rainha das Praias, que depois a Jovita Esquina vai chamar de a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Ele criou o slogan Rainha das Praias, né? Então ele galvanizou, ele foi um marqueteiro, ele foi também um pioneiro no ramo imobiliário, porque ele alugava, ele foi o pioneiro do Airbnb em Torres, ele alugava as outras casas que tinham por aqui para os outros veranistas, porque ele tinha o quadrado, né? O quadrado tinha 14 chalés grandes e 8 pequenos.
Então ele foi pioneiro no ramo imobiliário, pioneiro em loteamentos, pioneiro na hotelaria, né? Tudo isso ele fez em 25 anos até que começasse a ver o grande declínio dele, né? Em 1940, por uma série de outros fatores. Acho que o legado que o Picoral deixa para Torres é o que a gente vive aí no dia a dia, né? Desde o despertar, do acordar, caminhar num calçadão, vir trabalhar. É tudo isso que a gente vê no nosso entorno, claro, além das belezas naturais, mas o pessoal vindo para cá, o pessoal se encantando com esse paraíso, começou com um fio condutor lá atrás, né? E esse fio condutor com certeza foi o Picoral, né? O turismo, acho que hoje, se existe a construção civil, também começou com o Picoral lá atrás, fazendo chalé, desenvolvendo chalé para as pessoas virem poder pernoitar aqui, ficar um final de semana, enfim, ficar uma semana, passar verão, seja como foi naquela época, né? Tudo começou lá atrás com o Picoral, e o que a gente vive hoje aqui tem muita coisa desse legado dele no nosso dia a dia. O legado do Picoral para Torres é o amor. O amor que ele sentiu por isso aqui, tanto é que ele nunca abandonou, né? Trocou o que ele tinha lá de grandioso, que era a fábrica dele, que ele conquistou, para vir para cá, né? Para ficar aqui. E ele fez uma plantinha, ele semeou uma plantinha, cuidou inicialmente e passou para nós. Nós é que estamos cuidando dessa plantinha. Ele enxergou o fim dele. Quando eles tiram o quadrado dele, que ali era uma terra que pertencia ao governo do estado, administrado pela prefeitura, e eles prometem fazer um projeto faraônico ali, um prédio de 3 andares, com 500 apartamentos, com água encanada, com uma série de coisas que todos não tinham condições, até porque o Picoral no hotel fornecia iluminação para a cidade, em parte, fornecia e cobrava, não era nada mais do que justo, ele fornecia e cobrava, né? Então ele antecipou o fim dele e se retira em Porto Alegre. Mas ele deixa esse legado que é o amor que ele sentiu por essa terra, que ele deixou para nós cuidarmos aqui. Esse é o legado dele. Então, para mim, o final da história dele é lindo. E a história dele, para mim, não terminou. Não termina. Não terminará.